Pai Senhor, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez eu quero pedir desculpa pelo atraso. Nós não conseguimos transmitir aí o vídeo pelo OBS, estava ficando com o som chiado constantemente. Aí nós demos um jeito aqui, né, para tentar transmitir a aula, porém ficou com bastante prejuízo aí no som, especialmente nas minhas falas, que deu bastante eco. Nessa edição a gente tentou remover aí, para que vocês possam aproveitar um pouquinho melhor a aula. Pedimos desculpas, na próxima com certeza teremos uma aula melhor aí. Aproveite a lição, Deus abençoe. Muito bom, paz do Senhor aí para quem está nos ouvindo. Desculpa, mil desculpas aí pelo atraso. A gente estava testando um vídeo, um link de vídeo diferente e o programa nos deu um baile aqui. Jânio, paz do Senhor, tá ouvindo aí? Consegue falar? Pastor Wilson, ok, estou aqui. Conseguindo ouvir, senhor, gente? Estou te vendo, tudo bem. Pessoal, paz do Senhor aí então para todos que estão nos acompanhando aí. A aula era para ter começado há 1 hora atrás. A gente tinha feito a instalação de um programa aqui e eu fiz uns 3 testes ontem e ele funcionou. Mas a hora que a gente colocou o Zoom aqui para mais pessoas falar, ele acabou não conseguindo transmitir. E aí então por isso que a gente atrasou aqui o início aqui da nossa escola dominical. Então nós vamos transmitir aqui para vocês aí que estão online. A gente pede para compartilhar esse vídeo como sempre. Hoje é a 10ª aula que nós estamos fazendo, né? Então a gente queria fazer alguma coisa diferente. Eu convidei aqui a irmã Ruth para participar com a gente, bem como o Jânio para participar com a gente aqui, né? E trazer alguns comentários também. E eu já vou pedir para o Jânio iniciar. Jânio, por favor, faz para a gente a leitura bíblica em classe aí para nós, da revista, por favor. Leitura bíblica em sala. Vamos lá. Bom, nossa leitura, paz do Senhor, a todos que estão nos assistindo. A nossa leitura está em Efésios, capítulo 20, capítulo 2, do verso 20 ao 22, Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Lembrando que a nossa lição de número 8, tendo o título da lição, Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. A nossa leitura, ela diz o seguinte: Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, do qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram o vento, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muito bom. Mahut, por favor, faça a leitura aí da introdução e já depois do textuário, e aí já passa para o Jânio fazer o comentário do primeiro ponto aí para nós. Tá bom. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Ficou muito prazer, estamos aqui nesta 8ª lição da revista, da CPAD, né? Muito importante. A introdução diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, usaremos cada um desses aspectos. O ponto número 1, então, é o Jean que vai nos trazer
um edifício espiritual. Nós vamos iniciar aqui o ponto 1, que fala um edifício espiritual. Ele está dividido em 4 partes. Primeiro, ele fala sobre o santuário judeu, ou seja, ele fala do que esse templo ele representava para o povo judeu. Primeira coisa assim, que a gente pode destacar aqui, é que o templo ele representava o local da presença de Deus para eles, a habitação, a presença de Deus no meio do povo. E também o templo trazia para esse povo um certo orgulho para os judeus. O templo era um orgulho para eles. E a glória do povo. E é interessante também porque nesse templo apenas os judeus podiam entrar. Isso acabava gerando uma certa inimizade, porque era algo meio exclusivo. Até porque eles eram o único povo eleito chamado por Deus. Até então era só eles que tinham esse contato direto com Deus e não havia outro meio senão pelo templo. Só que após a morte de Cristo, essa porta ela foi aberta a todos aqueles que creram, aqueles que professaram a fé, tanto os judeus quanto os gentios. Que são os gentios? Aqueles que não são judeus, mas que também professam a fé, que creem em Cristo. E aí esse povo passou a ser chamado igreja. Então esse templo físico, ele passa a perder a sua relevância, dando a abertura ou criando-se um novo conceito de templo ou de santuário, que já não era mais apenas algo físico. O santuário passou a ser a pessoa, o templo, né? E no ponto 2, a gente vai abordar uma outra parte, que é assim, o santuário cristão. O que é isso? Todo aquele que pertence a Cristo, ele é comparado a um edifício. Esse edifício onde Deus habita. A gente tem uma citação lá em Efésios 2:22, né? E o próprio Salomão, quando Salomão ele constrói o templo, o que Salomão fala? Que aquele templo, ele não é suficiente para conter Deus. E também a gente vê Estevão. O que Estevão fala? Ele fala que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então a gente vê que tanto os judeus quanto os gentios, eles se tornaram templo a partir do momento que professam a sua fé. E Deus habita nesse templo. Aí o cristão em si, aquele que professa a fé em Cristo, ele passa a ser chamado de pedra viva, ele passa a ser chamado de edifício espiritual. Então ele já não precisa mais ir até um local, porque Deus está habitando dentro dele. Né? E aí no terceiro ponto, a gente tem o conceito de pedra angular. O que é uma pedra angular? Ela é uma pedra assim, que na arqueologia, na arquitetura ou arqueologia antiga, você vê aquela pedra principal. Ela tem qual finalidade? A finalidade dela o quê? É sustentar o alicerce. A finalidade dela é unir toda aquela estrutura, é alinhar todas as paredes. Ou seja, ela firma toda a estrutura. Por quê? Ela é a pedra principal, ela é o que vai dar sustentação para aquela construção existente. Isso é o conceito de pedra angular. Tanto que na lição o autor ele cita sobre uma escavação que foi feita, foi achada uma pedra, uma estrutura que ela era enorme, que ela daria o quê? Essa sustentação. Né? E aí no quarto ponto, ele diz o seguinte, que Cristo ele é equiparado, ou seja, Cristo ele é a pedra principal. Mas por quê? Lá em Salmos 118:22 tem uma citação que relata muito isso, retrata bem isso. Fala assim, que a pedra que foi rejeitada, agora ela passa a ser cabeça de esquina. O que é a pedra rejeitada? A palavra nos diz que Cristo veio para os seus, e os seus fizeram o quê? Rejeitaram. Então a pedra é Cristo, ele veio para os judeus não o quiseram. Então ele expandiu essa salvação a todos, colocando dessa maneira, né? E aí ele passa a ser o centro de toda a nossa fé, ele passa a ser o centro de todo o cristianismo, de toda essa crença, independente se é judeu ou se é gentil. E é interessante a gente parar para ver o seguinte, até o cenário atual demonstra isso muito para a gente, porque Cristo, ele que dá o sustento da igreja, ele quem firma a igreja, é ele quem une a igreja, é ele quem alinha os princípios da igreja. Tanto que se a gente prega o evangelho e você não fala de Cristo, você está fugindo do alinhamento. Se você professa a sua fé, só que você não tem por base a palavra de Deus, onde o centro é Cristo, então essa fé não está alinhada, não está alicerçada. O próprio Gamaliel ele falava sobre os cristãos dessa maneira, né? Se isso continuar, é algo de Deus. Se não continuar, não é de Deus. Então a gente entende que o que sustenta a igreja não é o templo em si, mas é o santuário, Cristo, é o centro, é a pedra principal. É ele quem sustenta, quem mantém. Como eu disse para os irmãos, assim, hoje a gente está numa situação onde nós não podemos ir à igreja, não podemos ir ao templo.
Só que a sua fé não pode ser abalada, porque a sua base está em Cristo. E até Cristo, ele faz uma citação que ele compara. Ele fala assim que aquele que o insensato é comparado àquele homem que fez a sua casa na areia. Aí veio a chuva e a casa caiu porque não tinha alicerce. E o prudente é aquele que fez a sua casa na rocha. A rocha é o que você fez, você firmou, veio o vento, veio a chuva e ela permaneceu em pé. Por quê? Quem é a rocha? A rocha é Cristo. E para a gente finalizar esse ponto, nesse novo conceito de santuário, nós somos o templo. Cristo é a base. E a gente sabe que templos sem base tem um alicerce firme. O que acontece com ele? Ele cai, ele é fundo. Então, assim, só para a gente entender o que seria esse edifício. Então, você é o edifício espiritual. Cristo, ele é a pedra angular, ele é o sustento da igreja. Não é homem, não é filho, é apenas Cristo. Porque se não fosse ele, nós não teríamos esses anos de história do cristianismo, não teríamos a nossa fé alicerçada. Bem, passar para o próximo ponto. Legal. Nós vemos isso também destacado, né, nas leituras diárias aí que nós fizemos, né, referente a essa lição de número 8, que demonstra exatamente isso, né? Cristo é a pedra que dá início à questão da toda a construção. Essa pedra angular, a pedra de esquina, ela era colocada e ela era base para que todo o resto fosse estruturado sobre ela, né? Nós vamos encontrar vários versículos aí que citam isso. Já quero agradecer a irmã Beth, que comentou conosco aqui que estava com um pouquinho de eco, né? Irmã Beth, acho que agora melhorou o eco, certo? Espero que sim. Então, nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que por meio de Cristo, todo esse edifício espiritual, esse novo templo, que não é o feito por mãos, como o Jânio trouxe para nós aqui, ele é edificado, não sobre os apóstolos ou profetas, mas sim sobre o ensinamento dos apóstolos e dos profetas, que é baseado aí sobre Cristo, que é certamente, né, a pedra angular. Foi rejeitada pelos edificadores, crucificado, mas tornou-se aí a principal e a da esquina, como foi profetizado dele bem antes disso. Ruth, o que você pode agregar para nós aí sobre isso? Então, sobre o texto, a leitura oficial, eu tenho aqui na Bíblia, linguagem de hoje, muito interessante a colocação. Eu acho que fica bem claro aqui, quando ele diz assim, ó, na linguagem de hoje: vocês são como um edifício que estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. A pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo. Ele mantém o edifício tudo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Como o Jânio falou, hoje nós vivemos um momento em que nós não podemos ir à igreja se reunir naquele templo construído, físico. Mas cada um de nós, como ele diz, Paulo diz aqui, cada um de nós é um templo no qual Deus pode viver. Como ele fala lá, está registrado em João, capítulo 4, quando ele fala para a samaritana, né? Deus é Espírito e os que adoram o Espírito. Não é no monte, não é no templo, não é num lugar específico. Mas aonde você estiver, você é o templo onde Deus pode estar falando com você. É isso aí. Só reforçando, tem uma coisa que é interessante, né? Não é porque nós somos o templo, como muitos falam, não precisa ir à igreja. Ir à igreja faz parte do ser cristão, é congregar em comunhão. Isso é tão importante quanto ler a Bíblia, quanto orar, quanto jejuar. Tem gente hoje que fala, não, esse fenômeno desigrejados, não. Eu sou o templo, então não vou à igreja. Isso aí foge do conceito de cristianismo, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Isso estava sempre bem acompanhado. Se vocês perceberam, né, a lição, e até assim, está descrito aqui, né, em parte tanto da introdução como dessa questão do edifício espiritual, é que nós
somos pedras vivas, né, na edificação deste templo. Então, a lição ela vai versar também sobre a questão de continuar crescendo, ou seja, não é que estabeleceu-se Cristo, os apóstolos vieram, apóstolos e profetas vieram com o ensino e o testemunho, mas essa construção ela não parou, essa construção ela continua, né? E ela é feita desse nosso agregar, que é o que o Jânio acabou de colocar muito bem aí, que é a questão de nós congregarmos, né? Então nós estarmos unidos, estarmos em comunhão, estarmos vivendo juntos, é o que constitui esse templo espiritual novo. Então somos o templo individualmente, todavia nós somos o templo em conjunto, que é o que está lá, né, bem destacado em Salmo 133, né, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ô Jânio, fecha pra gente então esse primeiro tópico aí. Para concluir, ele se diz, então, só para a gente encerrar e partir para o próximo, né? Então, lembrando sempre, nós somos o templo. E isso não nos isenta de ir à igreja, como foi falado, e a gente nunca pode esquecer, né? A base é Cristo. Sem base, nenhuma estrutura fica em pé, né? Sem base, nenhuma estrutura ela se sustenta. Para fechar aqui assim, ela fala assim, né? Que a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. A gente vê todo um conjunto de coisas que se formam, que se alinham para poder estruturar a igreja de Cristo. A igreja a gente fala que a igreja é universal, né? A igreja de Deus, né? De uma maneira mundial, uma maneira universal, geral. Perfeito. Mamute, por favor, Vamos lá. ajuda a gente no segundo tópico aí. Segundo tópico. Já foi falado bastante coisa a respeito desse segundo tópico, que é o fundamento da igreja, no caso, os apóstolos e profetas. Nós vamos ter que voltar um pouquinho aqui na história da igreja, porque nós sabemos que Cristo, os apóstolos começaram o cristianismo, a igreja, como Jesus falou, a minha igreja está fundada, né? Eu estou fundando essa igreja, eu estou criando essa igreja e nem as portas do inferno poderá ir contra ela. Tanto é que, se você ler toda a história da igreja nunca acabou. Mas quando foi no ano mais ou menos 323, Constantino pega a igreja, estrutura, e diz que é do Estado agora. Quando ele faz isso, ele muda totalmente o fundamento, ele muda a estrutura, ele muda os objetivos da igreja, e a igreja passa a ser um órgão do governo, no caso dele, né, do império. E aí a coisa começou a ter um outro sentido. Então não havia mais aquelas conversões particulares, não. Agora era de monte. Se um prefeito de uma cidade, naquela época, se convertesse, a cidade inteira tinha que ir. Se um exército, o general se convertia, todo mundo era batizado, todo mundo agora era cristão. Mas não era, na verdade, esse templo aqui, esse edifício construído sobre a rocha, que é Cristo, e os fundamentos, que eram os apóstolos e os profetas. Então, houve um tempo em que a igreja ficou meio desfocada, vamos dizer assim. Depois vem aí, 1500, mais ou menos, quando Lutero e outros voltam àquela igreja primitiva. E a igreja primitiva, o que aqui nós hoje estamos entendendo, ela está baseada em Cristo. Cristo é a rocha. E esse texto que foi lido aqui na leitura oficial, fala que a pessoa constrói, aquela que constrói a casa sobre a rocha é Cristo, ela está bem estruturada. Então nós voltamos a esse princípio. E quem faz a sua casa sobre areia, sobre fundamento, sobre coisas que não têm sentido do verdadeiro cristianismo, essa casa vai afundar. Então muitos cristãos, aparentemente, parece que chega e, nossa, agora vai ser crente mesmo. Mas ele se fundamentou em coisas. Eu mesmo conheci pessoas que falam assim, eu vim para a igreja para que Deus resolvesse o problema
do meu marido, ou do meu emprego, ou sei lá. Então ela vem com outro fundamento. Não Cristo, mas que Cristo resolva o problema dela. Resolveu o problema? Tchau. Eu não tenho mais nenhum compromisso. Então é difícil. Então a igreja verdadeira, ela está baseada, ela está fundamental. Cristo é a pedra fundamental. E o que foi o papel dos apóstolos e dos profetas? Os apóstolos foram chamados, a princípio, aqueles que foram chamados diretamente por Cristo. A gente conhece 12, mas acontece que nós não temos só 12, que nós temos mais. Aqui está informando que o tempo terminou aqui. Do Zoom. Não sei se vai contar, mas vamos lá. Aí, nós temos mais apóstolos, porque nós temos Tiago como apóstolo, nós temos Barnabé como apóstolo, e o próprio Paulo. Bom, Paulo, a gente sabe que ele foi chamado diretamente por Cristo e foi direcionado por Cristo, ele conta toda a sua experiência. E os outros? Se a gente voltar um pouquinho na Bíblia, nós vamos ter lá em Lucas que quase 500 irmãos estavam lá quando Cristo foi elevado ao céu. E a gente não tem registro que Deus, que Jesus mandou mais gente além dos 12. Esses 12, eles andaram, eles tiveram uma lição mais próxima, mas não impede que outros também estavam ali com ele. Então, quando a Barnabé, Tiago é chamado de apóstolos também, eles também foram enviados, porque apóstolos quer dizer enviados. Eles também foram. Aqueles 500 também foram, porque ele falou, vai ir de pregar o evangelho a toda criatura, tudo aquilo. Então, o conceito que nós temos é que os apóstolos são esses 12. Né? E na verdade não é. E mesmo depois, quando Judas sai, entra o outro lá, que agora esqueci o nome, que entrou no lugar dele. Então, não foram só esses. E aqui há uma diferença, porque fala assim, o fundamento são os apóstolos e os profetas. Quando o Lutero entrou com todo aquele processo, toda aquela coisa, qual foi o final daquela história? É que eles iriam trabalhar fundamentados nos ensinos dos apóstolos. Hoje nós somos uma igreja apostólica. O que significa? Nós estamos usando os ensinos dos apóstolos. Os apóstolos eles viveram com Cristo, então a coisa é pura. O ensino que eles estão trazendo para nós é um ensino puro. Então, existe uma diferença. Porque aqui no texto diz assim, o fundamentado em apóstolos e profetas. A ordem no versículo está apóstolo primeiro e depois profeta. Vai dizer que não é os profetas do Antigo Testamento. Não tem nada a ver. O cristianismo, a igreja está baseada nos profetas. Agora sim, todos nós somos profetas porque profetizamos a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Quando estamos pregando a palavra, estamos profetizando. Então, nós estamos fundamentados nos ensinos dos apóstolos e fundamentados nos ensinos na Bíblia, que é a maior profecia. Olha, irmãos, o horário aqui vai embora. O testemunho dos profetas é isso aí. Deixa eu até fazer uma emenda, irmã Ruth, aí, não sei o que você está falando, né? O pastor Douglas, ele traz para nós aí essa relação, né? Primeiramente, de que o apóstolo ele tinha necessidade de ter contato com Jesus, né? Isso, pré-requisito. Então, isso é uma das situações que nos ajudam, principalmente nos dias de hoje, quando muitas pessoas estão buscando títulos, né? E a pessoa deseja, às vezes, ter um título mais elevado do que o outro, e aí esse título de pastor se torna pequeno para alguns, né? Quando nós deveríamos achar que a honraria já não para nós, né? Enquanto seres humanos falhos e perfeitos. Então, aí se traz para si esse título de apóstolo. Então, o professor Douglas ele deixa bastante claro, né? E era para aqueles que haviam convivido com Jesus. Ele coloca aí como o título dos apóstolos, né? O próprio Paulo
autor dessa epístola, pois ele foi chamado, né, mesmo após Jesus ressurreto, ele viu o Senhor. Né? Então o Senhor apareceu para ele no caminho Damasco, e Paulo muitas vezes não defender esse apostolado exatamente por ele não ser segundo aquele que andou com Jesus, né, por três ministérios terrenos. Uma outra coisa que eu acho interessante para você comentar é o pastor Douglas, ele diz no seu comentário que a Bíblia ela é um livro fechado, né? Não é um livro aberto às atualizações, então é um livro fechado. Então esse ensinamento trazido por esses apóstolos, também fechado pelos profetas do Novo Testamento, ele é um ensinamento que fechou, encerrou ali. Nós não temos mais atualizações. Nós estamos estabelecidos. Jânio, traz algum comentário aqui para nós aí sobre também essas pontuações aí. É interessante o que você falou, porque a própria palavra, ela já anula qualquer coisa extra, quando ele diz assim, né, se alguém vos trouxer um novo evangelho, mesmo que seja um anjo, isso vos seja anátema, né? Ou seja, isso é uma coisa amaldiçoada, uma coisa maldita, ela está vindo para o mal. E a gente vive um cenário hoje onde existem diversas igrejas fundamentadas em uma revelação que foi dada por um anjo, que apareceu para não sei quem, um sonho que não sei quem teve. E a gente tem que sempre lembrar que o próprio Paulo, ele pegou o que ele aprendeu e ele conflitou com os outros apóstolos. Ele começou a conflitar e ele viu que era o mesmo ensino, só por isso ele deu sequência. Porque se Paulo tivesse recebido aquele ensino e fosse oposto ao que os discípulos, então haveria uma disparidade, mas não. Ele pegou essa palavra, ele recebeu isso de Cristo, depois ele conflitou com os apóstolos, ele viu que isso era idêntico. Hoje em dia não, hoje em dia você vê, que nem o Wilson falou, a pessoa vai lá, tem uma visão, a pessoa comeu macarrão demais, dormiu de barriga cheia, aí à noite ela teve uma congestão e teve uma visão. Aí ela vai e funda a igreja baseada, né? Ou a pessoa pega uma experiência pessoal, ela cria uma doutrina baseada na experiência dela. Eu acho que é uma grande falha ministerial que existe hoje, que é isso, a pessoa ela se fundamenta em uma experiência pessoal e ignora a palavra. Como se aquilo que ela viveu fosse mais importante do que o que está escrito. Lembrando até, né, Jânio, que assim, Paulo ele acrescenta dizendo, olha, mesmo que eu próprio vier pregar um outro evangelho, considerem ele anátema, né? Então, assim, esse evangelho aqui, não há outro, né? Não há outro ensinamento. Situação, não sei se vocês já viram, que eu até comento isso só na igreja, eu acho muito, assim, cômico, sei lá como é que um camarada que ele se intitula o quarto patriarca. Ele foi lá, ungiu o ventre da mãe dele como a matriarca, para se eleger o 4 patriarca. Isso você pode jogar no Google, eu não vou citar a igreja, mas isso é. Aí você olha para a palavra de Deus, você não vê uma situação dessa. Onde que está isso no Evangelho? Não está assim, né? Como o Wilson falou, por que é isso daí? É para eu me sobrepor. Não, pastor não é o suficiente. Agora eu sou fulano de tal, acima do nível tal. Só que isso fere o princípio bíblico, isso fere a base, porque a palavra dele passa a ter mais poder do que a palavra de Deus. Só finalizar, porque senão a gente... É verdade. Eu quero agradecer a participação aí da irmã Ruth, né, que é assistente social, formada, dedicou vários anos ali ao trabalho do Serviço Social da Indústria, né, o chamado SESI, né, e é um prazer. Ela é professora de escola dominical há muito tempo em nossa sede, bem como também professora de teologia, né, ali do nosso núcleo aqui em Bauru. É um prazer tê-la aqui com a gente participando dessa discussão. Também o Jânio, né, que é formado em administração pela IT, ele dá consultoria para várias empresas aí, além de ter os seus negócios também online, né, tem a sua empresa aí na internet também. E é um prazer, viu, Jânio, sempre, né? E eu até me recordo aqui que essa ideia do Palavra para Ti, quando surgiu, o Jânio contribuiu comigo lá atrás, né? Quando a gente tinha a rede de escada ainda, e as mensagens que a gente compartilhava era via texto, né? Porque não tínhamos esses recursos todos aqui, e agora a gente está tentando se adaptar com essa molecada nova que tem chegado cheia de energia.
Meus irmãos, nós vamos terminar aqui falando sobre o terceiro tópico, né, obviamente, dessa lição, que é o edificados para uma morada de Deus, né? Então, o Jânio trouxe para nós aqui no primeiro ponto esse destaque, né, e essa diferença, que antes nós tínhamos um templo físico que causava divisão, pois mesmo os gentios convertidos, eles continuavam sendo impedidos de entrar no templo. E quem assistiu a aula passada deve ter ouvido, né, nós falarmos acerca disso. Também os irmãos sabem, né, que esses fundamentos aqui trazidos para nós aqui, e como a irmã Ruth já bem frisou, né, são os ensinamentos da palavra de Deus, que ela é imutável, né, nós nos baseamos nela, né, como a nossa regra de fé e prática, e como a irmã Ruth disse, e é verdade, ela é a maior profecia, né, e é ela que nós seguimos. O testemunho dos profetas, que é citado aí no tópico 2, ele é realmente aquilo que os profetas testemunhavam acerca dos ensinamentos de Jesus, né, e do testemunho que ele nos traz. Além disso, eu também quero reforçar, né, e lembrar aos irmãos, né, que o termo profeta aqui, e é um ministério que é citado no Novo Testamento, ele não está atrelado à pessoa que tenha um dom de revelação ou de profecia, né, exercendo isso como um dom espiritual somente, até porque, né, a profecia, de acordo com a Bíblia, com o próprio Paulo citando aos Coríntios, ele manda que quando um profeta falar, tenha pelo menos 2 ou 3 outros para julgar se a profecia daquele profeta está sendo de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas o ministério de profeta, né, o ministério que é citado e vai ser citado mais à frente em algumas aulas aqui, estudando a carta aos Efésios, ele é um ministério daquele que professa a palavra de Deus de maneira profética. Então, assim, aquele que apregou a palavra, isso a irmã Ruth já citou muito bem, né? Tudo isso, todos esses ensinos que nós citamos aqui, simplesmente são para desaguar, né, no tópico 3, que é edificados para a morada de Deus. Esse é o propósito e o objetivo que nós temos, é sermos agora, né, a residência, aonde Deus verdadeiramente vem habitar, né? Então esse é o propósito. E aí, já citamos aqui, né, que todo edifício bem ajustado, ou seja, quando nós estamos em união, quando nós estamos reunidos juntos e estamos trabalhando juntos, esse edifício ele vai crescendo de maneira harmônica. A igreja ela foi fundada para esse crescimento harmônico, em comunhão, ligado como um só corpo, né? Embora haja diferentes partes e ministérios, isso também será tratado em lição futura, né? Nós somos um só corpo, e aí aqui mata a divisão. Todos nós somos pedras vivas edificados no mesmo templo do Senhor. O pastor Douglas traz aqui o termo, né, o vocábulo que é usado aqui no grego, que é naum, e esse vocábulo ele designa o lugar santíssimo, o lugar onde a presença de Deus verdadeiramente habita. Isso é o crente quando entrega a sua vida a Cristo e passa a viver em comunhão com Ele. Então, o seu ser, o seu interior passa a ser a morada do Altíssimo, né? E esse é o objetivo de nós nos estabelecermos, tanto dos ensinos dos apóstolos, né? E também nos testemunhos dados acerca da nossa Bíblia Sagrada pelos profetas. E aí eu me recordo, né, quando fala do ensinamento ou da doutrina e ensinamento, todos sabemos, né, que se trata da mesma palavra. Então, assim, quando se fala do ensinamento, eu me recordo de uma reunião lá no Belenzinho, né, na nossa sede em São Paulo, onde o pastor Irineu, que é o pastor presidente da cidade de Piracicaba, trouxe para nós um ensinamento e ele citou assim, olha, o pastor da igreja, ele não ganha a igreja muito pela pregação, mas ele ganha mais do ensino. E ele citou, e é uma frase que eu não vou esquecer nunca, né? Ele citou assim, o pastor ele deve pregar um pouquinho, administrar bastante,
né, e ensinar muito bem. Né? Então, o pastor ele tem essa função voltada para ensinar, porque a igreja ela cresce, ela se estabelece, se fortalece no ensino. É muito bom ouvirmos pregações eloquentes, pregações que mexem com o nosso emocional, mas é o ensinamento, é o que é o arroz com feijão ali, que sustenta, né, o crescimento da igreja e que faz com que nós estejamos estabelecidos como morada do Altíssimo. E aí eu abro para os nossos convidados aí, né, para fazer aí suas considerações também. O Paulo ele faz uma situação que eu acho interessante em Romanos, quando ele fala sobre o sacrifício vivo, né? Porque eu lembro da nossa lição sobre o tabernáculo, fala que antigamente os sacrifícios eles eram mortos. Você matava ele no altar, sacrificava. Hoje em dia nós somos sacrifícios vivos, ou seja, enquanto você está andando como morada, você está oferecendo sacrifício a Deus. Você oferece sacrifício com a sua mente, com o seu falar, com o seu pensar, com suas atitudes. Tudo que nós fazemos como morada é que nós somos o sacrifício. Estamos fazendo uma oferta constante. E isso faz parte da morada dele, né? Porque você sendo morada, você não vai ser uma morada de qualquer jeito, né? Até porque a gente fala, né, que um local vazio, ou chega em um lugar tudo revirado, porque ninguém cuida daquilo, né? E isso é interessante, isso se aplica muito a essa questão da edificação que foi falado. Todo cristão tem essa responsabilidade, né? De zelar por essa morada que é Cristo. Oi? Ó, tudo bem, é isso daí mesmo. Enquanto ao ministério profético, né, que ele fala aqui de conceito da doutrina dos apóstolos, depois ele vai ao testemunho dos profetas, a gente tem que entender que no Antigo Testamento o ministério profético era um ministério em que Deus usava um profeta, uma mensagem e dizia assim, assim diz o Senhor, havia uma autoridade, né? E hoje nós temos também o dom de profecia. Aí é diferente. Deus pode falar hoje, sim, pode, mas são casos específicos, não vai para a doutrina bíblica, não vai ser parte da Bíblia. Isso que muita gente, como foi falado aqui, que sonha, que viu, que não sei o quê. E Deus pode falar também, profeticamente, com uma pessoa. Né? Lá no Antigo Testamento, Deus estava mandando uma mensagem para o seu povo, né? Muita coisa para nós hoje. Mas o dom de profecia não pode ser interpretado hoje como lá no Antigo Testamento, porque é diferente. Deus é Deus e Ele faz da forma dele, dividiu dessa forma. Antigo, lá Ele falou de um jeito, aqui Ele fala de outro, e diz que Cristo veio e através de Cristo trouxe toda a profecia que precisávamos para a salvação. Então, enfim, qualquer outra coisa é anátema, como o Paulo falou. Então, precisamos entender bem isso. Não que Deus não fale. Deus fala e fala muito, mas fala através da sua palavra. Está escrito aí em Hebreus. Até porque, conceitualmente, profeta e dom de profecia são coisas amplamente diferentes. O conceito de profeta é uma coisa. O conceito do dom de profecia é totalmente diferente, né? A pessoa pode exercer o ministério profético sem ter o dom de profecia. Pode. Exatamente. E a pessoa pode ter o dom de profecia sem exercer o ministério profético. Até porque a Bíblia cita que o dom de profecia no Novo Testamento ele tem um cinco propostas, né? Exortar, confortar ou consolar, né? Edificar. Muito bem, obrigado pela Meus irmãos, é isso aí. Nós vamos encerrar a live e assim, mais uma vez eu quero pedir desculpas para vocês, porque nós atrasamos bastante. Mas assim, ó, eu já tenho um programa que ele faria essa interface aí muito bem, ele estava instalado. Só que ontem, quando a gente foi fazer alguns testes, ele ficou dando um chiado muito grande no som e traria um prejuízo. Aí eu fiz um teste no celular e deu certo, né? Na verdade, eu fiz uns 2, 3 testes aqui sozinhos, deu certo. Mas quando a gente juntou no Zoom, os outros dois aqui, ele não transmitiu. Aí a gente perdeu o link e acabou atrasando um pouco. Mas quero ver se eu arrumo aqui um microfone legal, para que a gente não tenha esse prejuízo,
no programa computador, e uma próxima aula que eu convide de novo, né, esses dois professores aí de escola dominical aí, né, para participar com a gente, nós tenhamos aí o computador ali nos auxiliando e aí possamos fazer de uma maneira muito melhor, né? E aí eu já quero agradecer aqui alguns irmãos que eu vi, né, os comentários aqui que participaram conosco. O irmão Elenils, Paz do Senhor, Deus abençoe, meu querido irmão. A Josi, esposa do Jânio, que está aqui. Nosso irmão Wellington Luiz, que está lá em São Paulo, né, congregou muito tempo conosco aqui. Pastor Wellington, Deus abençoe a você, sua família e ministério. Também o nosso irmão Adailton, né, ali da Vila Garcia, que Deus abençoe muitíssimo. A irmã Beth e a sua família, né? O Aldo, o John estão sempre juntos ali, participando com a gente. São os mais fiéis aqui, alunos, né? A irmã Fatiminha, ali da Casa de Oração também, um prazer recebê-la aqui. E uma grata satisfação aqui ter o nosso irmão João Paulo Alves, aqui também mandando seu Pai do Senhor e participando dessa aula. Vou depois ver se eu consigo editar, né, esse vídeo e colocar no YouTube, como a gente tem feito todos os domingos, né? Colocar a aula lá para os irmãos participarem. Eu quero reforçar que nossa igreja, né, aqui na cidade de Bauru, continua não realizando os cultos presencialmente por seguir aí as normas sanitárias por conta da pandemia, bem como as determinações aí municipais e estaduais. E nós temos que obedecer às autoridades e a nossa igreja tem feito isso. E assim, nós parabenizamos o pastor Arnaldo pela decisão e também o pastor Elias Lira, que é o que tem aí incansavelmente, né, realizado os cultos online diariamente. E hoje às 8 horas, né, das 20 às 21 horas, você pode sintonizar ali o site da nossa igreja de Belém Bauru, a fanpage no Facebook ou no YouTube e ainda no Instagram. Você tem esses canais aí para que você consiga acompanhar o nosso culto online. E eu recomendo que você o faça, pois será de muita valia para vocês. Nós estamos transmitindo isso aqui, e esse é uma transmissão independente, a responsabilidade por tudo aqui é toda minha, né, que falo aqui para vocês. Não é uma responsabilidade da igreja por nada que nós venhamos falar ou fazer aqui, mas estamos fazendo isso pois a igreja não tem nenhum trabalho pela manhã. Se houvesse, nós jamais iríamos competir ou concorrer com o trabalho da igreja, bem como fazemos isso debaixo, né, da bênção do pastor Elias, né? Então eu tenho conversado com ele e pedido para ele para que a gente compartilhe aí essa live com a escola dominical, e eu só tenho feito pois ele tem nos dado a sua permissão. Eu vou ler a conclusão, fazer uma breve oração e nós já vamos encerrar então essa live. A comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé, né? A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Oremos. Bondoso Deus, nós somos agradecidos ao Senhor por mais esta aula que nós pudemos desfrutar aqui juntos. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, a irmã Ruth e sua família, bem como também o Jânio e sua família, o nosso pastor presidente, pastor Arnaldo, a irmã Dirce, toda a sua família, bem como os dirigentes, pastores, o ministério de nossa igreja. E lhe peço ainda, Senhor, que o Senhor dê um dia abençoado a todos que nos ouvem ou que vão assistir à retransmissão, que o Senhor possa trabalhar em seus corações, fazendo com que esta lição possa servir de edificação para cada um dos teus filhos, meu Senhor. Nos abençoe no decorrer desse dia, te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Ruth, por favor, despeça-se aí dos nossos alunos online. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Por favor, Deus abençoe. Mas, Senhor, muito obrigado, então. Muito obrigado a vocês, viu, pelo tempo, né, pela paciência de aguardar, e aí a gente conseguir arrumar uma maneira de transmitir aqui a lição, né? Tardamos, mas não falhamos. Agora o nosso Deus não tarda e não falha, né? Ele chega sempre na hora certinha. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Vamos encerrando essa live por aqui.